você dormiu, como você está? Bem-vindos ao dia 3 de DDD, meu Deus do céu, que frio é esse? Não, eu tô com tanto frio, que os meus ossinhos estão tremendo. E aí eu fico toda tremendo, eu odeio frio. Tudo bem, se você é um seguidor, assim, fiel do frio, eu entendo. Vivo com pessoas que são, assim, fãs número um do frio, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Meu Deus do céu, os meus ossos doem, eu não consigo dormir. Aí eu durmo e me cubro toda, aí eu sinto calor porque eu tô suando, aí eu tiro, aí eu pego uma gripe. Ah, é uma loucura. Enfim, como é que você dormiu? Você passou a sua noite bem? Que bom que você tá aqui e muito obrigada por me dar pelo menos 1% do seu dia. Eu amo falar isso. Muitas vezes a gente olha para alguma situação da nossa vida, a gente fala: caramba, eu precisava de um pouquinho de atenção nisso aqui. Mas você, na verdade, só precisa de 1%. O que que é 1% de todas as horas que nós temos? 15 minutos. 14, alguma coisa minutos. E só precisamos disso. Se todos os dias você parar para pensar na sua vida 30 minutinhos, é o suficiente para você ser transformada, para você transformar a tua cabeça. E hoje é mais um dia onde eu estou com as minhas melhores armas, ok? Vou te mostrar. Of course, é claro que eu estou com a Bíblia e é claro que eu tô com o livro O Segredo da Mente Milionária. Como é que eu tô montando o DDD na minha cabeça? Eu, ano passado, li 16 livros. Eu não é muito em comparação às pessoas que eu fico almejando. Mas eu tô lendo 16 livros. Eu li 16 livros. E, cara, eu peguei muita informação legal, muita coisa boa desses 16 livros. Fui enchendo meu tanquezinho de conhecimento. E fui também experienciando, acredito que seja essa palavra. E eu fui ali, eu falei, cara, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. E eu fui acabando pegando um arcabouço muito bom. Então, o que que eu vou fazer durante todo esse ano, 360 dias, contando do dia 1º ao 360? Eu vou pegar tudo aquilo que eu achei interessante, de livros que eu já li, e vou aqui passar para você, de uma maneira bem rápida, de uma maneira bem fácil. Inclusive, já comenta aqui embaixo o que que você tá achando dessa série. Fala pra mim o que que você tá achando da minha oratória, me fala o que que eu posso melhorar, me fala como eu posso seguir com você. Eu quero te escutar. Sabe por quê? Porque esse projeto vai dar muito certo e vai ser muito, muito, muito bom te ver crescendo comigo. Porque o maior objetivo desse canal, o maior objetivo quando eu conversei com Deus, eu falei, pai, o que que o Senhor quer de mim? Na verdade, eu já sabia há um bom tempo o que que Deus queria de mim. Eu só não queria fazer, porque custa um alto preço e nós não estamos muito dispostos, tanto eu quanto você, a pagar o alto preço pelas coisas. Só que eu tomei uma decisão. E é a segunda vez que eu falo isso aqui. E eu vou falar outras milhares de vezes. O ser humano, ele só muda por conta de duas coisas. Ou ele muda pela motivação extrema, ou ele muda pela dor extrema. E teve muitas coisas na minha vida que eu precisei assim, ó, ir no fundo do poço para precisar mudar. Então, eu tô fazendo um check-up da minha vida e vendo o que eu posso mudar antes das coisas caírem, entendeu? E uma das coisas que eu tenho certeza que Deus me deu um propósito, me deu um dom, é na comunicação. Eu amo fazer isso que eu tô fazendo agora, de verdade. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro gravando, mas eu tenho a minha empresa, eu tenho outras coisas a fazer, mas eu amo fazer o que eu tô fazendo agora. E o tempo inteiro Deus ficou me, sabe, filha, filha, e eu sabendo o que que era pra eu fazer, e assim, ó, ai, não quero, talvez amanhã, talvez eu possa, ou talvez não. E é muito bom quando você começa de fato a atender essa voz. É uma questão de mudança de pensamento. E eu sempre vou bater nessa tecla. Inclusive, hoje, o DDD de hoje, o dose de decisão diária, é justamente sobre isso. Vou te contar. Eu hoje tenho 24 anos. Eu sou nova, vai, eu sou novinha, eu sou um neném ainda. E faz pouco tempo que eu estava no colégio. E quando eu tava no colégio, e toda vez que eu posto isso no Instagram é muito engraçado, porque as pessoas concordam comigo, eu acho uma baixaria você concordar comigo, tá? Se você estudou comigo. Mas é a verdade. Eu falo assim, cara, no colégio eu era insuportável.
insuportável. Pensa numa menina. Assim, eu era líder. Ai, meu Deus. Eu era líder e aí eu não aceitava ninguém falar nada sobre os meus projetos, porque você não tem autoridade, porque não foi você que montou. Então eu fui tudo que você imaginar. Eu fui a líder de torcida, literalmente, eu fui a líder de torcida, eu fui a representante da sala, eu fui a líder do comitê de formatura. Então tudo que acontecia no colégio era eu que fazia. Eu sempre amei liderar. Só que eu não era uma líder, eu era uma ditadora, o que são coisas completamente diferentes. E você começa a entender o que é liderança só depois que você começa a conviver com pessoas melhores do que você. Mas isso é um assunto para outro vídeo. É influência, é ambiente. Nossa, eu amo falar sobre ambiente. Mas hoje eu vou falar sobre algo que vem queimando no meu coração. Agora, esse ano novo, eu passei o ano novo na igreja junto com o meu noivo e junto com a minha família. E eu ceiei. Eu sou batizada nas águas e eu ceiei. E, cara, pra mim, o momento da ceia é um dos momentos mais lindos que existe na vida. Calma que eu vou linkar a minha adolescência com o que tá acontecendo agora. E quando a gente vai ceiar, o pastor ou a pastora sempre lê um texto. E esse texto é Coríntios, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, eu marquei para falar com você hoje, que é o texto onde Jesus está ceando com os discípulos. E aí tem todo aquele aparato. E aí Jesus pegou o pão, e aí ele é o corpo, o cálice, em verdade vos digo, todo aquele momento especial. E aí, tá batendo o som aí, né? E aí tem um textinho que é o seguinte. 28, tá? 1 Coríntios 11, 28. Se você quiser pegar a sua Bíblia, eu vou ficar muito feliz. Vamos fazer isso agora? Ó, todo dia no devocional você pega a sua Bíblia e nós vamos ler a Bíblia juntas. Nem que seja um versículo. Eu quero muito, muito, muito entrar na sua casa dessa maneira, entrar no seu dia dessa maneira. Vamos lá. Pega a sua Bíblia. E eu amo Bíblia de papel. Foi algo que o pastor Luiz Guilherme, que é o que eu faço parte da igreja dele, ele sempre fala: nossa geração tá perdendo contato com a Bíblia. E, cara, é tão bom você ter a palavra assim, ó, de pegar, de sentir, de grifar. A minha Bíblia, pelo menos, ela é toda, toda, toda grifada. Eu vou te mostrar. Principalmente em Salmos, que eu acredito que seja o que eu mais leio. Eu amo Salmos e olha só, Mateus. Olha isso. Olha o jeito que é a minha Bíblia. Meu Deus, vou ter que voltar para Coríntios. E eu amo. Então, se for para você pegar a sua Bíblia, eu vou ficar muito feliz. E o que eu vou ler? Vai ser 1 Coríntios 11, 28, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Examine, pois, a si mesmo. Quando eu estava no colégio, eu era insuportável. E de fato eu era. E muitas vezes na vida, por nós convivermos com outros seres humanos, nós não temos o grau de insuportável que nós somos. E sabe como é que nós começamos a parar de ser, ou até fazer uma reflexão sobre quando você começa a perder? Quando entre o caminho da motivação e da dor, você escolhe o caminho da dor. E por que eu digo isso para você? Porque durante muito tempo, o meu período da faculdade, até o meio ali da faculdade, que eu sou formada em Direito, até o meio ali da faculdade, eu tive que mudar muita coisa em mim. Muita coisa. É muito fácil brigar. É muito fácil você ser levada pelo calor do momento. É muito fácil você impor a sua vontade acima da vontade das demais pessoas. E eu sei que esse discurso está muito bem comercializado no dia de hoje. Ah, mas é porque nós precisamos, não é não, e você me respeita, e é por isso que eu quero. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se você não separa prioridades na sua vida, se você não toma a decisão de fato
de mudar a si mesmo, de examinar a si mesmo, porque eu entendo você não querer fazer algo porque você não quer, mas esse não, ele tá afetando somente a você? Como assim? Eu vou te explicar. Quantas pessoas se sacrificam por você e na hora de você se sacrificar pelas pessoas, você não se sacrifica? Em quantos momentos da vida você abre mão da sua razão para você poder ter paz com as pessoas ao seu redor? E eu falo por mim. Essa foi uma das decisões mais difíceis para eu tomar. Mas, por um outro lado, foi a decisão que mais mudou a minha cabeça, o meu coração, a minha maneira de agir com as pessoas. O meu noivo, ele é o tipo de pessoa que ele não briga. Ele não briga. O meu noivo senta e conversa. E ele fala pra pessoa se brigar com ele no início do relacionamento. Eu queria brigar porque eu quero brigar. E ele falava assim, cara, você quer brigar? Você vai brigar sozinha. Desse jeito. E eu achava um absurdo. E hoje eu entendo tanto, sabe? Nós queremos mudança em tanta coisa na nossa vida. Ah, porque se o meu pai mudasse, se o meu professor mudasse, se a minha mãe, se a minha avó, se o meu namorado, se o meu noivo, se meu marido, se meu filho mudasse, as coisas seriam diferentes. Quando, na verdade, a mudança da vida tá quando você decide se examinar. E aí que, quando eu venho para a palavra, eu encontro todas as questões que eu fico me perguntando sobre anos e anos da minha vida, entende? E aí agora eu vou para o segredo da mente milionária. Presta atenção. A lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, você tem que estar disposto a abrir mão de algum de seus velhos modos de pensar e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmos. E cara, que decisão difícil. Olha, o DDD de hoje é realmente para a pessoa parar para pensar sobre as coisas que acontecem na vida. Porque o problema sempre é de todo mundo. Ah, mas o problema é fulano, ciclano, e às vezes pode até ser. Só que a única pessoa que tem poder o suficiente para mudar a realidade que você está hoje é você. Então, de mim para você, amiga, presta atenção. Eu entendo que tem coisas que te tiram do sério, mas a sua única tarefa é decidir que aquela situação não vai mais te afetar. É igual o Guto Galamba diz, que eu adoro o Guto Galamba, meu Deus, eu gosto muito, muito dele. E aí ele fala assim, que quando aparece um problema, você tem duas formas de resolver. A primeira é, esse problema é meu, eu vou lá e eu resolvo. Esse problema não é meu, já tá resolvido. E cara, quando você começa a viver assim, é muito doido. Examina a si mesma. Para e pensa sobre as suas decisões e decisões de reação. Eu sempre fui muito de reagir. Eu nunca fui de parar, pensar e falar. E depois que eu comecei a ser a pessoa que para, pensa e fala tudo, eu repito na minha vida, assim, em tudo, tudo mudou. Então, o DDD de hoje, a dose de decisão diária é: se examina a todo momento. Se examina agora. Eu fico pensando, quando alguma coisa na minha vida acontece, hoje mesmo, eu não estava com fome em um certo momento do dia que eu precisava comer. Uma coisa besta, simples. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não tô com fome para comer agora. Eu poderia fazer o quê? Tá bom, vou fazer outra coisa. Mas eu comecei a me questionar. Falei, por que eu não tô com fome? Porque eu tô em ligação com o cliente. Tá, mas isso me impede de comer? Não, não impede. Por que eu não tô com fome? Por que eu não estou com fome? Porque eu tô ansiosa. E quando eu tô ansiosa, eu paro de comer. Se eu não tivesse essa pequena análise, todo o meu planejamento de alimentação da semana ia cair. E aí a gente volta pro primeiro DDD. Quando você se promete a fazer coisas e você não faz. Você só precisa de segundos, milésimos de segundo, para você se examinar. E isso é uma transformação, assim, espetacular. Eu desejo para você hoje, tá, amiga? Se você for tomar um shot de decisão hoje, decida parar e pensar.
Só isso. Só isso. Você vai ficar mais calada, você vai ficar mais introspectiva, mas em compensação, tudo na sua vida vai mudar. E se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Comenta aqui embaixo o que você achou, curte, me segue, ativa as notificações que todos os dias, 5 da manhã, eu tô aqui pra te servir, beleza? O meu Instagram também tá aqui na descrição e lá eu respondo direct de todo mundo. Então, um grande beijo e tchau!